Vou pedir para Max exibir o banner que traz o tema em torno do qual vamos estar refletindo durante este próximo semestre. Restauração. Queremos trabalhar essa temática nos próximos meses e eu gostaria que os irmãos pudessem estar atentos à palavra desta noite em que nós estamos introduzindo este tema. Restauração, um novo ano que começa na alma. Este é o tema da nossa reflexão desta hora. Restauração, um novo ano que começa na alma. Começa dentro de cada um de nós. Começa com quem nós somos e o que queremos ser diante de Deus. Começa trazendo aquilo que nós temos de mais importante, a essência do nosso ser diante do Senhor. O texto bíblico que vamos estar utilizando é Jeremias 31, versículo 25. Jeremias 31, 25. E eu vou trazer aqui várias versões deste versículo antes de entrar na nossa reflexão propriamente dita. Na versão Nova Almeida atualizada, Jeremias 31, 25 fala: porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Na versão da Nova Almeida, da NVI, Nova Almeida Internacional, nós temos: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. É a versão que nós estamos utilizando no nosso banner. Na versão da Nova Linguagem de hoje, Novo Testamento na linguagem de hoje, nós temos: eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Nova tradução da linguagem de hoje. Na NVT, nova versão transformadora, diz assim: pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. E na Almeida século 21, nós temos: porque saciei a alma exausta e repouso dei a toda a alma que definhava. Qualquer que seja a versão utilizada, nós vamos encontrar um Deus que promete restauração para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão exaustos, para aqueles que estão precisando de refrigério. Qualquer que seja a versão utilizada, nós vamos ver um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que se importa com os seus filhos. Um conceito de restauração, e aí nós temos que considerar que este é um tema que atravessa várias áreas. Então, um conceito de restauração na arquitetura, por exemplo, vai se referir ao conjunto de intervenções técnicas e conceituais realizadas em um edifício ou uma edificação, ou num conjunto arquitetônico com o objetivo de preservar, recuperar e transmitir seus valores históricos, culturais, artísticos e construtivos, respeitando ao máximo aquilo que é a autenticidade daquele conjunto arquitetônico. Um conceito de restauração na psicologia vai dizer que restauração refere-se ao processo de recuperação, reorganização e fortalecimento do funcionamento psíquico, após experiências de desgaste, de sofrimento, de trauma, de estresse crônico ou perdas significativas. Não significa voltar a ser como antes, mas integrar a experiência vivida
e reconstruir a saúde emocional com novos recursos internos. Um conceito de restauração na ciência vai dizer que é o processo de restabelecimento da funcionalidade de um sistema, respeitando seus limites históricos, estruturais e dinâmicos por meio de intervenções baseadas em conhecimento científico. Para o cristianismo, restauração é aquilo que se refere à obra redentora e graciosa de Deus, que visa reconduzir o ser humano, a criação e os relacionamentos ao propósito original do Criador, rompido pelo pecado, pela queda, pela desordem moral e espiritual. Essa restauração é iniciada por Deus, mediada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. O conceito central de restauração para o cristianismo pode ser o ato soberano e misericordioso de Deus de curar, reconciliar e renovar aquilo que foi quebrado pelo pecado, sem apagar a história, mas redimindo-a. Quando nós pensamos no sentido espiritual do termo restauração, nós entendemos que é o processo pelo qual a vida interior do ser humano é reconectada à sua fonte de sentido, propósito, transcendência, após períodos de ruptura, de desgaste, de pecado, de trauma, de culpa, de vazio ou distanciamento de Deus. É uma obra que envolve o espírito, a consciência e a identidade profunda da pessoa, produzindo renovação interior em direção para a vida. Pensando no conceito mais essencial da restauração no seu sentido espiritual, podemos dizer que é a renovação do espírito humano pela ação graciosa de Deus, que cura a interioridade, realinha valores e devolve sentido, sem apagar a história, mas redimindo a história. Temos, portanto, aquilo que a palavra nos fala de um Deus que restaura, e nós temos os vários conceitos que atravessam a vida humana quando se trata de restauração. Esta noite, meus irmãos, carrega um simbolismo poderoso. Não é apenas o encerramento de um ciclo cronológico, mas é o encontro entre aquilo que passou e o que ainda pode ser restaurado. O profeta Jeremias, quando escreve, ele está falando a um povo ferido pelo exílio, um povo que está sendo disciplinado por Deus, um povo que está emocionalmente exausto, longe da sua terra, um povo espiritualmente enfraquecido. E no meio do caos, Deus declara: eu satisfiz a alma cansada. O princípio espiritual aqui é que Deus não começa o novo ano mudando as circunstâncias externas, mas curando o interior do ser humano. Nós chegamos a este dia do ano com uma expectativa de que parece que ao virar o ano tudo vai se fazer novo. Amanhã seus problemas financeiros vão continuar. Amanhã a sua crise familiar vai permanecer presente. Amanhã os problemas que lhe atormentaram durante o ano vão estar ali. Agora, quando você entende que Deus está presente em meio à sua luta, em meio às suas aflições, em meio às suas tribulações, você então se sente encorajado para prosseguir e não desistir. Aqueles que desistem da vida,
Aqueles que desistem das pessoas a quem amam são aqueles que perderam a esperança de um Deus que restaura, de um Deus que modifica a sorte, de um Deus que constrói um novo caminho por onde você pode trilhar e encontrar soluções. Vimos nas palavras de gratidão, as pessoas elas enfrentam lutas, elas enfrentam dificuldades, elas passam por tribulações, mas elas esperam no Senhor, elas oram, elas confiam, e quando Deus atende a oração, elas vêm prontamente para dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, porque foi a tua boa mão que me conduziu nessa solução. O maior campo de batalha não é o mundo exterior, mas o coração humano, disse John Stott. Restauração começa na alma. Salmo 23, verso 3 diz: refrigera a minha alma. Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia nos revela, meus irmãos, que uma alma cansada rouba a alegria. Uma alma ferida compromete a fé. Uma alma sobrecarregada enfraquece a esperança. Muitos entram no novo ano com planos no papel, mas com o coração esgotado, sem disposição, sem energia, sem vigor para começar a construir seus novos projetos, novos sonhos, novas realizações. É preciso buscar em Deus a restauração do vigor, da força, da disposição para prosseguir. Dallas Willard disse que ignorar a alma é o caminho mais curto para o colapso espiritual. Ignorar os seus sentimentos e aquilo que se passa é o caminho mais curto para o colapso espiritual. Restauração, meus queridos irmãos, não é luxo espiritual, é necessidade vital. É preciso buscar no Senhor que haja esse renovo para prosseguir. A necessidade da cura emocional à luz da Bíblia. O Salmo 147, verso 3, vai dizer que Ele é aquele que sara os quebrantados de coração. Em Isaías 61, o Senhor Jesus vai ter como parte do seu ministério, como parte do ministério do Messias, curar os quebrantados de coração. É parte do ministério do Messias, curar aqueles que são quebrantados de coração. Talvez nós não entendamos porque de tantos paralíticos que queriam chegar ali naquele poço de Betesda, Jesus curou um só. Talvez nós não entendamos porque de tantos cegos que havia em Jericó, Jesus curou um. O fato é que Jesus, ao vir ao mundo, Ele não veio para tirar todos os problemas de todas as pessoas. Ele não veio para curar todas as pessoas dos seus males. Mas certamente aqueles quebrantados de coração, que cruzaram o seu caminho, receberam a sua bênção. Ainda hoje, aqueles que são quebrantados de coração, é nesse terreno onde a graça vai operar. É nesse terreno onde o poder do Espírito vai se manifestar. É nesse terreno onde a bênção vai acontecer. A Escritura nunca separa espiritualidade de emoções. A Bíblia nos fala que Davi chorou. Elias entrou em depressão. Jeremias lamentou a sua sorte. Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. O próprio Jesus chorou. Então, há emoções que se manifestam em meio à nossa espiritualidade. Espiritualizar a dor não a cura, apenas a adia. Sentimentos não tratados se transformam em comportamentos descontrolados, falou Henry Cloud.
Deus não rejeita lágrimas sinceras. Nós temos dito em algumas ocasiões para aquelas mães que estão orando pelos seus filhos: continue a clamar, porque Deus não despreza as lágrimas de uma mãe pelos seus filhos. Deus não rejeita lágrimas sinceras. Ele as usa como matéria-prima da restauração. Há um processo divino da restauração, meus irmãos. Começa por reconhecer o cansaço. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. O convite de Jesus começa com um diagnóstico. Se você se dá conta que está cansado, ele diz: vinde a mim. Qual é o seu tipo de cansaço? Ao longo deste ano eu ouvi vários irmãos dizendo: como eu estou cansado. Que tipo de cansaço você tem experimentado? Existe um cansaço que é mental. Existe um cansaço que é de ordem espiritual. O peso do pecado muitas vezes faz a pessoa se sentir cansada. O salmista diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos foram se tornando como sequidão de estio. Há um cansaço que é de natureza física. Pessoa que labora, trabalha, tem uma atividade exaustiva, sente o corpo cansado. É preciso identificar a natureza do seu cansaço. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você consegue identificar a natureza do seu cansaço? O convite de Jesus começa com um diagnóstico. É preciso se dar conta que está cansado para receber o alívio que Jesus oferece. Eugene Peterson disse que negar a dor não é fé, mas é fuga. Então nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o cansaço. Em segundo lugar, entregar os fardos. 1 Pedro 5, 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deus não divide peso, ele toma sobre si. Jesus, na profecia de Isaías 53, diz que ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. As nossas pisaduras foram lançadas sobre ele. Ele não divide, mas ele toma sobre si. Ele pede que nós entreguemos totalmente, que nós entreguemos de coração, que nós entreguemos com fé, que nós confiemos que ele é suficiente para prover o socorro que nós precisamos. Então, entrega os fardos, permita a renovação. Romanos 12, verso 2, vai dizer: deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. A restauração não acontece sem mudança de mentalidade. É preciso acreditar que a mudança é possível. Mente renovada, emoções equilibradas, vontade alinhada. Não podemos viver uma vida nova com uma mente velha, disse o Watchman Nee. Não podemos viver uma vida nova com uma mente velha. É preciso renovar o entendimento, diz a palavra, e isso é uma questão de colocar uma mentalidade que possa levá-lo a conquistar aquilo que você almeja. Jesus é o restaurador da vida interior. Em Isaías 53, versos 4 a 5, está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus não cura apenas o pecado, ele cura as culpas, ele cura os traumas, ele cura as rejeições, as feridas invisíveis, ele cura
sempre que nós nos colocamos aos seus pés. Na cruz, a nossa culpa foi perdoada, nossa dor foi carregada. A cruz não é apenas o lugar onde somos perdoados, mas também é o lugar onde nós somos restaurados. Foi o que disse N.T. Wright. A cruz não é apenas o lugar onde somos perdoados, mas é onde nós somos restaurados. E aqui eu me lembro de um episódio em que eu ouvi um testemunho de Bill Hybels num congresso em Fortaleza, em que ele se referia a um cidadão que na sua igreja fora batizado, e aquele cidadão era um homem grande, e na sua igreja tinha, no dia do batismo, eles colocavam lá uma cruz, e as pessoas escreviam num papel os seus pecados, e chegavam ao pé daquela cruz e tocavam fogo naquele papel. E aquele homem chorava compulsivamente naquele ato. E quando o pastor tentou acalentá-lo, ele disse: eu estou chorando de alegria porque você não tem ideia dos pecados que eu escrevi nesse papel e que agora eu estou colocando aos pés da cruz. A verdade é que a cruz, ela traz cura e ela traz restauração. A restauração que gera um novo começo. Lamentações 3, versos 22 a 23, vão dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui hoje porque a misericórdia do Senhor se renovou para conosco neste dia. Novo começo não é ausência de passado, é redenção do passado. 2 Coríntios 5:17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus não desperdiça dor quando ela é colocada em suas mãos. Quando colocamos nas mãos de Deus as nossas dores, Ele sabe muito bem o que fazer com isso. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Talvez você traga nesta noite algumas cicatrizes na sua alma, algumas dores do ano que está se findando, algumas situações de amargura que você viveu, de tristeza, de dor. As cicatrizes, elas não anulam as nossas experiências, mas elas são um testemunho da graça de Deus. As cicatrizes servem para mostrar como Deus estava presente na hora da dor, do sofrimento, na hora da perda, na hora da tristeza. Ele se faz presente porque Ele é um Deus restaurador. A saúde emocional e o vigor espiritual para o novo ano. 3 João, versículo 2 vai dizer que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. É a palavra de João para Gaio, quando ele escreve: tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. Saúde espiritual sem saúde emocional, meus irmãos, gera ativismo, produz cansaço, rouba a alegria. Uma espiritualidade saudável produz descanso, não esgotamento. Portanto, há alguns princípios para o novo ano que eu quero convidar você a pensar nesses princípios. Primeiro deles, cultive seu tempo com Deus. Por mais corrida que seja a sua vida, por mais agitada que seja a sua agenda, não deixe de lado o seu tempo com Deus. Não despreze o seu momento a sós com Deus. É isso que lhe alimenta, é isso que lhe restaura, é isso que vai lhe renovar, é isso que vai lhe fortalecer, é isso que vai lhe dar coragem diante das situações de medo, é isso que vai lhe dar
sentimento de poder e de vitória na hora que a situação de fracasso bate a porta. Não negligencie o seu tempo com Deus, mas busque o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pode chegar o tempo em que não mais seja possível fazer isso. Em segundo lugar, cuide das emoções. Cuide daquilo que está nutrindo a sua alma. Cuide daquilo que você assiste, daquilo que você lê, daquilo que você escuta. Não se deixe contaminar por coisas que lhe façam ficar mais pesaroso, mais doente. Cuide das suas emoções. Busque ajuda quando necessário. Tenha disposição para conversar com alguém, para abrir o coração. Eleja pessoas de confiança que mereçam a sua confissão na hora que você sentir que o fardo está pesado. Aqueles que têm uma relação próxima com Deus, fazem do seu quarto, da sua intimidade, o seu momento com Deus, momento de abrir o coração, de orar, de chorar, de clamar. Mas há aqueles que precisam, além disso, ter alguém que os escute, ter alguém que acolha o seu sofrimento e a sua dor. Existe um serviço hoje que você pode recorrer naqueles momentos mais difíceis, que é o serviço chamado Touch Peace. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e na hora que a carga estiver muito pesada, liga para Touch Peace e alguém do outro lado vai lhe ouvir, vai lhe acolher, vai orar com você. Mas não carregue os seus fardos sozinho. Não leve adiante a bagagem que esteja pesada sozinha. Compartilhe, busque ajuda quando necessário. É importante viver em comunidade, seja a comunidade da fé, ou seja um projeto voluntário em que você se dispõe a servir, se dispõe a doar algo de si. Quando você doa algo de si, você então permite com que outros sejam abençoados, e isso lhe engrandece, lhe fortalece, isso lhe constrói emocionalmente. Servir sem se destruir, servir sem precisar chegar a um ponto de esgotamento, mas o serviço equilibrado faz bem a todos nós. Um ano que começa por dentro, como dissemos no começo, Jeremias 31, 25, continua ecoando nos nossos corações e continua ecoando nesta noite, assim como foi para o povo de Israel durante seus dias de cansaço. Eu satisfiz a alma cansada, disse o Senhor. Deus não promete um ano sem lutas, mas Ele garante sustento para a alma, Ele garante vigor para o espírito, Ele garante graça para cada dia. Isaías 4, 29 a 31 vai dizer: Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o Deus que restaura, que renova e que revitaliza cada um de nós. Entre, meus irmãos, no novo ano, não apenas com metas, mas com um coração restaurado, com emoções bem cuidadas, com a sua fé renovada. Deus restaura pessoas comuns para viverem anos extraordinários. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Deus usa aqueles que não são vistos, percebidos, para fazer com que a sua vontade se manifeste na vida de outros. Assim aconteceu ao longo da história e assim tem acontecido ainda hoje.
Quando você tem um coração quebrantado e se coloca disponível para Deus, Ele pode, por seu intermédio, fazer coisas extraordinárias. O futuro pertence àqueles que permitem que Deus cure o presente. O futuro pertence àqueles que permitem que Deus cure o presente. Se no seu presente você reconhece traços de adoecimento espiritual, de adoecimento emocional, de adoecimento relacional, qualquer que seja, que nessa noite você possa colocar isso diante de Deus. E você possa pedir a Deus que lhe restaure, que Ele cure, que Ele transforme e que faça de você um instrumento nas mãos dEle. Hoje você pode entregar a Ele o seu cansaço. Você pode entregar ao Senhor a sua esperança para que Ele a renove. Você pode entregar ao Senhor aquilo que é a sua declaração de fé, de um novo tempo na sua vida. Amém? Se você quer fazer isso, ore comigo nesse instante. Se você quer colocar-se diante de Deus, pedindo que Ele receba o seu cansaço, que Ele restaure as suas forças, que Ele renove a sua esperança. Se você quer fazer com que nesta noite Deus receba a sua declaração de um novo tempo de vida, de caminhada com Ele, de caminhada em família, uma nova forma de lidar com a realidade ao seu redor, então esta é a hora que você tem para consagrar e entregar ao Senhor aquilo que pesa em seu coração. Vamos orar. Pai querido, seja bendito e engrandecido o nome do Senhor. Que nesta hora, ó Deus, os corações que aqui se encontram possam estar sendo quebrantados pelo Espírito do Senhor. E aquilo que nesta noite, ó Deus, requer restauração, que o Senhor esteja fazendo isso. Que o Senhor esteja renovando a esperança daqueles que a perderam. Que o Senhor esteja restaurando a fé daqueles que porventura não a tenham mais. Que o Senhor esteja curando aqueles que estão, ó Deus, trazendo enfermidade para o seu corpo, para a sua alma, aqueles que estão com suas emoções feridas, aqueles que estão, ó Deus, vivendo situações de angústia, que o Senhor traga cura, restauração e libertação. E que o Senhor esteja dando a cada um de nós um novo ano, pleno de realizações, pleno das bênçãos do Senhor, um novo ano repleto de alegrias que se renovem, de uma fé que se vivifique a cada dia, e com isso o Senhor tenha liberdade para operar em nosso meio um quebrantamento, um avivamento, um ambiente de restauração, em que haja, ó Deus, um avivar no coração do teu povo nesse lugar. Nós bendizemos o teu nome, agradecemos por este tempo e pedimos que a misericórdia do Senhor nos envolva e fale, ó Deus, a cada pessoa que aqui se encontra. Traz aos corações e às mentes que aqui se encontram, ó Deus, a restauração na área que se faz necessário nesta noite. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.